Olá turma, tudo bem? Galera, na aula de hoje nós vamos observar alguns conceitos fundamentais, né, para o estudo da dinâmica. Tá? E o primeiro deles é massa. Né? Vocês já devem ter já ouvido esse conceito, né, em algum lugar, né? Mas o que é massa? Massa é tudo aquilo que possui matéria, né, e ocupa determinado lugar no espaço. Né? Ou seja, é um corpo que apresenta uma certa quantidade de matéria e ocupa um lugar no espaço. E a medida de massa, né, no Sistema Internacional de Unidade, que é o SI, ele é representado por quilograma, né? Você tem aí que no SI, Sistema Internacional de Unidade, a massa, né, ela é representada por, ela é dada em quilograma, né? Representada pelo kg, quilograma. E a gente tem aqui algumas conversões, né, de unidades, né? Pô, essa belezura aqui está com dificuldade de focar, mas vamos lá. Temos aí que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Né? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Né? E 1000 quilogramas equivale a 1 tonelada. Então, 1000 quilogramas equivale a 1 tonelada. Bom, tá aí, né? Tem também outras transformações, né? Mas agora não é o objetivo, né? O objetivo aqui é a gente entender qual é o conceito, né? E o que a gente representa, né? No nosso dia a dia, né? Temos aí outro conceito aí que é a força, né? Força. E lembrando que força, né, por definição, ela é uma grandeza vetorial, né, que pode provocar variações de velocidade, né, de velocidade apresentada por algum corpo, deformações em suas estruturas físicas, né, ou mudança em trajetória, né, ou seja, é uma ação capaz de alterar, né, o estado de um corpo, né, seja ele em repouso, seja ele em movimento. Né. E a força, como ela é uma grandeza vetorial, ela possui módulo, né, direção e sentido. Né. Ou seja, ela vai possuir módulo, direção e sentido. Tá? A gente viu, né, dessas definições aqui nas aulas de vetores, mas a gente vai relembrar aqui rapidamente. Né? A grandeza física, né, a grandeza física vetorial, né, denominada força, ela possui unidade do SI que é newtons, né? Então a força ela é dada em newtons. Newton, representada pela letra N, o N maiúsculo, né? Então toda vez que for unidade de força é representada por Newton, pela letra N. Então, o que é cada coisa aqui? O módulo ele é o valor, né, representado. Por exemplo, você tem uma pessoa aí puxando uma caixa, né? Puxando uma caixa com a corda. E ele está aplicando uma força, né? Observa que essa força, né, ela é uma grandeza vetorial, então ela possui módulo. Qual o módulo? Então o módulo ele
Aqui é só um exemplo, então aqui vamos supor que é 30 newtons, então essa pessoa puxando essa caixa, né, possui um módulo aí de 30 newtons, né? Seguindo aí na direção horizontal, e no sentido para a esquerda, né? Esquerda. Lembrando aqui, gente, que eu peguei uma imagem aqui que possui no módulo, tá? Essa imagem, né, é no capítulo 7, na página 27, né? A gente começa a ver os conceitos, massa, força. Então, seguindo a representação dela, a gente tem essas características, né? Ou seja, o módulo, que equivale a 30 newtons, a direção, que é no caso a direção horizontal, e o sentido é para a esquerda, tá bom? E vale ressaltar, gente, que a gente pode estar classificando as forças, né? Por exemplo, nós temos aí também, né, a gente tem aí forças de contato, né? Forças de contato. E para essas forças existirem, elas precisam de contato, né? Ou seja, elas precisam de nesse caso aí, uma força de atrito, né? Para estar acontecendo aí o contato. Temos aí também forças de campo, né? Temos aí forças de campo. Nesse caso aqui, elas não precisam de contato físico, né, para existir. Tem como exemplo aí a força gravitacional, né, entre o Sol e os planetas, né? Essa é uma força de campo, né? Uma força gravitacional, né, que não precisa de contato aí para estar acontecendo, né? E essa força ela é gerada devido ao campo gravitacional, né, existente, né, em torno das estrelas, sendo consequência aí da grande massa, né, desses corpos aí, né, esses corpos celestes. Então isso que gera essas forças de campo aí. Avançando aí, nós temos no caso a força resultante, né? Que essa força resultante ela ocorre quando você tem mais de uma força, né? Mais de uma força no determinado corpo, né? E nesses casos aí nós temos aí, ó, galera, força de mesma direção e sentido, né? Nós temos aqui, né? Esse primeiro exemplo aqui, nós temos aqui a mesma direção e o mesmo sentido, né? E a gente calcula dessa forma aqui, ó, que a força resultante, né, é igual à soma dessas forças aí existentes. Temos aí forças de mesma direção e sentidos opostos, né, como é o caso aqui desse segundo exemplo. Temos aí mesma direção, só que sentidos opostos. Então, vai ser a diferença entre elas, né? Então, a força resultante vai ser a diferença entre essas forças, né? Aqui ele considerou aqui, né, que é F1 menos F2, sendo F1 maior que F2, né? Como é o caso aqui, tá vendo? Nessa representação aqui, F1 ele é maior que F2. Temos aí as forças perpendiculares, né, também chamadas de ortogonais, que elas formam 90 graus, né? Elas formam um ângulo aí de 90 graus, né? E a gente calcula dessa forma aqui, né? Essas forças aí, né? Que é através do... Nesse último exemplo aqui, ó, observa aqui que nós temos aí forças, né? Entre
quando você tem um ângulo aí, né? Um ângulo diferente no caso de 90 graus, né? Porque quando é 90 graus a gente vai usar esse aqui. Bom, aí quando você tem um ângulo diferente, nós vamos utilizar dessa forma aqui, né? Aplicando essa fórmula para poder estar calculando aí essa força, né? Nesse quesito aí. Bom, galera, a gente fica por aqui na aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Na próxima aula nós vamos observar aí, né, os outros conceitos, né? E é isso, né? Hoje nessa aula aqui aconselho vocês a observarem aí o capítulo 7, né? Fazer a leitura dele e estudar essa parte aí. Tá bom? Então nos vemos na próxima aula.